Glosa ordinária. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um episódio do Glosa Ordinária. Hoje está comigo a Mariana Leite, eu sou a Joana Gomes. Olá Joana, bom dia, boa tarde, boa noite. E vamos falar-vos, não propriamente da literatura medieval, mas de uma obra muito conhecida e escrita no final do século XX, que usa elementos medievais na sua composição. Já vamos ver quais são esses elementos. De que obra que se trata? Trata-se da Canção do Gelo e do Fogo, do J.R.R. Martin. E a Mariana hoje vai-nos falar não só da obra, mas também da série e todos os elementos relacionados com ambas. Portanto, começando pelo princípio, pergunto à Mariana: quem é o J.R.R. Martin e o que é o Jogo dos Tronos, ou a Guerra dos Tronos, e o que é a Canção do Gelo e Fogo? Ok, olá Joana, então muitas perguntas. Para começar, nós também vamos se calhar dizer que decidimos fazer este episódio dada a importância que esta obra deste autor teve para atrair mais pessoas para os tópicos medievais. Sem dúvida. Porque de facto, sobretudo a série de televisão que foi feita a partir da obra escrita dele, e já estou aqui a dar umas pistas para o que é o Jogo dos Tronos, a Guerra dos Tronos e a Canção de Gelo e Fogo. A verdade é que a obra dele acabou por, sobretudo na década passada, trazer à baila muitos elementos da Idade Média e atraiu muita gente para os estudos medievais, o que ainda bem. Então, começando pelo princípio, o George R. R. Martin, o autor da saga da Canção de Gelo e Fogo, é sobretudo um autor de ficção científica, mais do que de literatura fantástica. Ele nasceu em 1948, em Nova Jersey, portanto nos Estados Unidos. É um autor americano e escreve em inglês, naturalmente. E, de facto, a carreira dele é sobretudo marcada pela escrita de textos de ficção científica, sim, com alguma fantasia, enfim, uma ficção científica que nem sempre explica os mecanismos técnicos que levam a que aquele universo em que se movimentam as ações seja, enfim, compreensível cientificamente. É um dos aspectos interessantes e curiosos da sua escrita, mas ele realmente, ao longo dos anos, ele foi um autor que sobretudo glosou esse tipo de género. No final, por volta de 1994, salvo erro, portanto, já vamos dizer, segunda metade dos anos 90, ele publica o primeiro volume daquilo que deveria ser uma trilogia, acabou por não ser, que é a tal saga da Canção de Gelo e Fogo, A Song of Ice and Fire, da qual o primeiro volume foi precisamente A Game of Thrones, que seria o Jogo de Tronos, mas que em português acabou por ser traduzido por Guerra dos Tronos. E ele até foi nomeado para a shortlist do Prémio Hugo, que é o prémio atribuído nos Estados Unidos aos escritores de ficção científica, precisamente com a Canção de Gelo e Fogo, e não tanto com as suas obras, que são stricto sensu, o que se chama hard science fiction. Sim, sim. Aliás, um aspecto curioso é que ele não só foi autor, portanto, literário, por assim dizer, mas também esteve muito envolvido com escrita para televisão, quer nos anos 90, quer depois quando foi feita a adaptação desta saga à televisão, portanto, já nos anos 2010. Sim, aliás o nome dele aparece, quem viu a série sabe que o nome dele aparece nos créditos, portanto já, mesmo que não tenha lido o livro, sabe que ele aparece como produtor, aparece como argumentista, penso eu. Sim, também foi argumentista, e a verdade é que ele é interessante ver que houve uma mudança, mas quem vir a obra, digamos assim, o conjunto da obra do George R. R. Martin, percebe que ele gosta de jogar com os equívocos e com a dissolução de fronteiras entre fantasia e ficção científica, que realmente tem ali alguns pontos ténues em termos de divisão de águas. Não é aquela ficção científica pura e dura, muito focada nos mecanismos, mas é muitas vezes uma questão de ficção científica, de pensar
a condição humana numa situação Exatamente. inóspita ou inesperada. Na ficção científica na ficção científica do George R. R. Martin, marcada pelo por exemplo, num território espacial estranho ou num futuro distante, ou na parte da fantasia, num universo também, uma versão alternativa do planeta Terra, que é o Planetos, planeta onde temos aqueles continentes todos que acabam em Os, e onde se desenrola, digamos, uma ação que pode ser posta em paralelo com a história, sobretudo a história europeia medieval, mas naturalmente ficcionalizada, porque é uma ficção, não é ficção histórica. Não é? Certo. Então eu agora ia-te pedir uma coisa também nada fácil, que é assim, eu sou muito má. Então, consegues resumir em poucas palavras o que é exatamente, ou qual é a ação? Já estás a ver porque é que eu sou má. A ação da canção do Gelo e Fogo? Eu não consigo, porque o próprio George R. R. Martin ainda não acabou a obra. Mas, portanto, falamos também uma coisa muito medieval, uma obra inacabada, não é? Sim, e que provavelmente, embora o próprio tenha mostrado alguma resistência às chamadas fanfictions, o que vai ser inevitável é quando o autor falecer, espero que daqui por muitos anos, não é? Mas quando o autor falecer, provavelmente os fãs vão continuar a fazer reescritas dos finais possíveis da obra, não é? O que também nos leva de volta à literatura medieval, nomeadamente à historiografia, quando, por exemplo, falamos de historiografia tardo-antiga e alta Idade Média, nós temos muitas crónicas que são chamadas continuatios, portanto, continuações, por exemplo, do Isidoro de Sevilha. E então o J.R. Martin também terá, é uma espécie de Isidoro de Sevilha, que terá os seus continuadores num futuro próximo ou longínquo. Embora ele, curiosamente, ainda antes de explicar, enfim, quais é que são os temas principais desta saga, também há um aspecto curioso, é que o próprio faz os seus próprios spin-offs, que é uma prática muito medieval. Quem estiver familiarizado com os romances medievais, quem tiver ouvido o nosso episódio sobre o Rei Arthur, pode ter percebido aí alguns elementos em relação a isso, que é, temos uma história, digamos assim, principal, e depois temos alguns elementos paralelos a essa história, mas que causam tanto interesse, tanta curiosidade, que levam a que se façam romances alternativos sobre personagens daquele universo, mas que não eram personagens principais, ou não convivem na mesma cronologia que as personagens do universo de partida, e é isso que neste momento, aliás, o George R. R. Martin tem feito com uma série de coleções sobre personagens de períodos anteriores àqueles da ação em que se desenvolve a tal Guerra dos Tronos. Isso, e portanto essa técnica de escrita ou esse modo de relacionar-se com a obra principal leva-nos também de volta não só ao episódio do Rei Arthur, fazendo aqui um pouco de publicidade para aqueles que não ouviram os episódios antigos, mas também à tetralogia do Cid, que nós gravamos aqui o ano passado, e ainda ao episódio sobre livros de cavalaria. Portanto, sim, temos muitos exemplos da literatura medieval em que assim é. Exato. Então, voltando aqui a tentar dizer, estamos à espera. Isto? O que é a canção do Gelo e Fogo? Como eu disse, era suposto ser uma trilogia. Não é? Mas o próprio autor chegou a afirmar várias vezes que tem um problema. Eu acho que ele deve ter déficit de atenção e é compreensível, e quem tiver feito uma tese de doutoramento certamente também passou por aquele momento de se perder na selva textual da sua própria escrita e não saber por onde acabar e como fechar o texto. A verdade é que, como eu dizia, ele começou era para ser uma trilogia passada num tal universo paralelo muito semelhante à Terra, embora, enfim, com algumas diferenças significativas, nomeadamente o facto de haver criaturas fantásticas e espécies humanoides também fantásticas, coisa que não acontece, acho eu, aqui na Terra, né? Pelo menos não temos dragões, até ver. Embora para não digas isso no Porto. Também é verdade, ainda não veio aqui bater. Mas a verdade é que, voltando mais uma vez para os paralelismos com a Idade Média, algumas das criaturas fantásticas e humanoides que se acreditava existir, sobretudo nos antípodas, ou seja, do outro lado da Terra, era uma realidade para
os autores medievais, sobretudo os autores medievais. Naturalmente estamos aqui a falar da Europa central e ocidental, né? Portanto, mesmo que houvesse alguma dificuldade em crer, o desconhecimento do território para lá, enfim, dos oceanos, favorecia precisamente acreditar-se ou supor-se que seria possível que existissem essas criaturas fantásticas. Não sei quantos spoilers nós podemos dar. Não vou dar muitos. Pronto, eu ia só dizer, claro, aqui também os ouvintes têm que ter atenção a uma coisa, é que a série continua para lá daquilo que está escrito. Portanto, o spoiler que eu vou dar é da série e não é do livro. É o que acontece com a personagem da Arya no final da saga. Ela vai em busca das ilhas ou do território desconhecido para lá do mar. Portanto, vai num barco, é a última imagem que temos dela. Ela vai num barco viajar a descobrir mundos novos. Portanto, uma espécie de início de... É uma espécie de... Lá está, da expansão marítima. Exatamente. O período, o final da medievalidade daquele território e a passagem para uma modernidade, mas enfim, e realmente faz sentido, até tendo em conta os vários finais que acontecem no final da série. Mas então, ainda não me disseste estou a dizer. o que é a canção do Gelo e Fogo. Então, a canção do Gelo e Fogo é uma saga, não é? Que decorre sobretudo num continente fictício, que é uma reescrita, uma reconfiguração, melhor dizendo, das Ilhas Britânicas, o que também favorece aqui os paralelismos com uma série de textos medievais, e então é portanto, a ação principal na qual nos centramos é uma série de conflitos pelo poder político neste território. Sendo que, e talvez tão ou mais importante do que isso, há uma ameaça latente de destruição global que as personagens praticamente decidem ignorar porque estão muito mais ocupadas com este conflito de poder. Muito resumidamente, e sem spoilers, basicamente é isto. Não é? Claro que isto também comunica muito com o percurso de vida e até mesmo a perspectiva política do próprio George R. R. Martin, que era um pacifista, portanto, recusou a participar na Guerra do Vietnã e participou também em protestos contra a Guerra do Vietnã e sobretudo ecologista. Exatamente. E na altura em que começa a escrever esta obra, um dos riscos de que se fala é, enfim, não o aquecimento global, mas arrefecimento global. Seja como for, o problema que ele se coloca na sua obra, embora seja uma obra de fantasia, é um mundo sob a ameaça de uma mudança climática extrema que vai aniquilar todas as populações humanas. Portanto, um tema muito atual. Que, como tu disseste, é de facto o arco central de todo, ou seja, não é a narrativa não fala exclusivamente sobre isso, como a Mariana já disse, mas essa ameaça latente está mesmo sempre latente ao longo da narrativa. E no final, pelo menos na versão que nos é dada a conhecer pela televisão, também lá iremos se essa versão será ou não canónica, de acordo com o próprio autor. Claro. Não é? Pode ser uma versão feita a partir de alguns elementos que o autor tinha definido, mas que não seja exatamente o desfecho que ele queria. Mas a verdade é que, no final, temos uma conclusão. É discutível se satisfatória ou não, aí já será outra conversa, mas temos uma conclusão para essa ameaça. Sim. Seja como for, nós vamos ter ao longo de aquilo que eram para ser 3, mas que estão neste momento 6, enfim, o autor já disse que não vai concluir a saga, mas que já escreveu alguns capítulos do último volume, que seria o 6º volume. A ideia era ser 7, mas provavelmente não vai acabar. Portanto, neste momento, quem tiver interesse em ler estes livros tem 5 volumes para se entreter. Exato. Portanto, falta esse tal volume final. Que haveria um 7º, mas como ele já disse que não vai acabar, portanto não haverá o 7º. Mas cada um dos volumes explica bastante bem até o que é que se passa na ação desta saga. Então,
A Mariana já nos traçou aqui em traços bastante gerais, quanto possível, qual é o tema central desta obra. E sem spoilers, acho eu. Sem spoilers, muito bem. Mas eu queria fazer-te uma pergunta agora relativamente à outra linha desenvolvida ao longo da obra, que é a questão da trama política e dos conflitos políticos entre os vários poderes de Westeros e também de Essos. E uma dos eventos políticos em que J.R. Martin se terá baseado para construir esta sequência infinita de guerras e de conflitos políticos é um evento histórico que ocorre no final da Idade Média, chamado a Guerra das Rosas. A Guerra das Rosas é um conflito político que se dá na Inglaterra entre duas casas senhoriais muito importantes, Lancaster e York, que são representadas, cada uma delas, por uma rosa, penso que a rosa branca de Lancaster e a rosa vermelha de York, e, portanto, esse conflito está mais ou menos mimetizado no conflito Stark-Lannister. Exatamente, os Lannister, até mesmo a palavra, não é? O nome da casa, Lannister, Lancaster e York, Stark, também são do norte. Exatamente, portanto... exatamente. Então, eu perguntava-te se podes dar mais alguns exemplos de eventos históricos tenham ocorrido, não só medievais, mas antigos, medievais, etc., que tenham sido utilizados pelo J.R. Martin como base para a construção de episódios, ou de personagens, ou de eventos na própria Canção de Gelo e Fogo. Assim, eu acho que curiosamente, assim, de repente, em termos de personagens medievais que eu veja retratadas na Canção de Gelo e Fogo, e aí pode ser um defeito, digamos, de formação, é alguns elementos de algumas personagens femininas que remetem para grandes figuras da história e sobretudo da história da cultura medieval, nomeadamente a figura de Margaret Tyrell, portanto, que é uma casa, digamos, uma linhagem do centro do continente, um território extremamente fértil e cuja caracterização desse território é bastante paralelo com a representação de França, não é? E esta Margaery Tyrell, até pelo nome Marguerite, enfim, paralela muito, ou tem muitos elementos em comum com a Leonor da Aquitânia. Ok. Porque também é uma mulher de uma linhagem extremamente elevada, uma mulher bastante perspicaz, bastante culta. Ao contrário do que acontece na série, ela não tem filhos. Na série, eu quero dizer, na vida real ela tem. É a mãe do Ricardo, Coração de Leão, só para dar um exemplo. Mas a verdade também que é uma mulher que acaba por casar com dois reis, e reis que estão dos dois lados do conflito. Exato. Não é? E esta personagem, esta Margaret, também casa com vários reis. Enfim, é prometida inicialmente a um dos Baratheon, Renly Baratheon, e depois acaba por casar com um Lannister, quase como se fosse, lá está, casa com o rei de França, mas depois separa-se dele e casa com o rei de Inglaterra, e é uma mulher conhecida não só pelo seu impacto cultural, e enfim, isso não está tão evidente na série, nem nos livros, mas a verdade é que há aqui um elemento de ser uma pessoa, enfim, uma mulher astuta, culta, ligada aos prazeres, digamos assim, da vida, uns prazeres corteses, que para mim me fazem pensar muito nesta Margaery Tyrell. Portanto, é um caso. Outro caso que eu acho que poderá ser interessante, um paralelismo, e tendo em conta que nenhuma de nós é historiadora, portanto nós estamos a ver aqui paralelismos que nos são mais evidentes, é o caso do retrato global da região de Dorne, não é? E da Casa Martell. Claro que para alguém que esteja familiarizado com a história da Alta Idade Média, Martell só aqui, enfim, há aqui um repescar de linhagens, de nome de linhagens francesas, Merovingios. Os merovingios, mas a verdade é que há aqui uma ressonância, um nome, né? O Carlos Martel, enfim, dá aqui um remeter para a Alta Idade Média, mas a verdade é que tanto o território de Dorne, dominado por esta casa, como até o próprio comportamento desta linhagem, digamos assim, desta quase dinastia, porque eles têm uma certa independência ao resto do continente, é bastante evidentemente uma representação da Ibéria medieval, sobretudo talvez uma Ibéria mais islâmica. Exatamente, não é? exatamente. Porque não é uma Ibéria... Não é uma Ibéria goda, até porque... Nem é uma Ibéria cristianizada, não, de enfim, todo. Das cruzadas. De todo. Aliás,
no livro nós evidentemente não temos acesso às imagens, mas a série representa, para já, a Dorne está sediada em Sevilha, que foi gravada em Sevilha. Sunspear é gravada em Sevilha, e as próprias roupas, as indumentárias, o sotaque, as atrizes, tudo isso remete-nos para esse mundo meridional do Al-Andalus, poderíamos até dizer Al-Andalus. Sim, Al-Andalus, norte da África, há assim uma série de elementos. O próprio rei de Dorne tem um eunuco negro como guarda pessoal. Exato, portanto... exato. E também até, embora possa se calhar parecer um pouco surpreendente, não sei, para alguns dos nossos ouvintes que não estejam tão familiarizados, mesmo o papel das mulheres. Exatamente, bem visto. E a cultura, mesmo de transmissão do poder, que não é tão linear, tão agnática como no resto do continente europeu, está presente precisamente neste território de Dorne. Então acho que é um aspecto curioso, sendo que Dorne vive em permanente relação de tensão, de conflito e aliança com o resto do continente de Westeros. E eu creio que isso também é bastante significativo para a compreensão, mesmo depois da chamada Reconquista Cristã, enfim, da tomada de poder dos reinos cristãos em relação ao resto do Al-Andalus. A verdade é que há uma série de alianças, mas também tensões com o resto do continente europeu, sobretudo para o lado castelhano e aragonês, com França. Muitas vezes há essas tensões. Então acho que é interessante fazer esses dois paralelos. Isto para dois de muitos, podemos ter aqui muitos, só mais um, a representação de Bravos, que é um retrato, enfim, uma reconstrução, sobretudo dos Países Baixos, não é? E da Flandres, sobretudo, portanto, porque Bravos é uma cidade do continente, enfim, do continente Essos, portanto, do continente que fica ao lado deste continente onde se passa a ação principal, e este continente, portanto, e esta cidade de Bravos é onde temos o grande banco de Bravos, do qual, e isso é um aspecto interessante da ficção do George R. R. Martin, a coroa de Westeros está profundamente dependente porque está endividada ao banco, não é? Digamos que este Banco Central Europeu deste universo é o que realmente detém o poder, porque são eles que financiam as guerras, e isso é um aspecto interessante também da construção do universo do George R. R. Martin, porque de facto as guerras, seja na Idade Média, seja na Antiguidade, seja nos nossos dias, requerem dinheiro. Claro, não é? Claro, não. Esse aspecto bastante pragmático. Exato. E esta mesma descrição da cidade de Bravos, que tem canais, como Amsterdão, que é uma cidade fria, sombria, enfim, não é uma cidade solarenga como nós temos outras cidades, nomeadamente da região de Dorne, que é a região dos limões e das laranjas. Exato, é verdade. De facto, é mais um elemento que acho que remete para construções históricas ou episódios históricos medievais. Sim, eu perguntava, mas como estávamos a falar um pouco antes, nem só de Idade Média vive o J.R. Martin. Sem dúvida. E também temos episódios e eventos e personagens que remetem para um mundo mais antigo, para a Antiguidade Clássica, até para a Pré-Clássica, sem dúvida. Ou para a tarde antiguidade. Queres apontar um ou dois exemplos? Assim, eu creio que o exemplo mais notório, e talvez seja assim aquele que toda a gente é capaz de reconhecer, para quem tiver visto a série, nós sabemos que existe há uma dinastia que foi deposta por aquela que está no poder quando nós começamos a ler, são os Baratheon, que tomaram o poder aos Targaryen, e desta casa Targaryen fogem dois filhos, né? Um rapaz e uma rapariga, que são exilados para o outro continente de Essos, e a mais nova, Daenerys, acaba por se tornar uma grande conquistadora. Ela acaba por matar, ou enfim, contribuir para a morte do irmão, e vendo-se numa situação de penúria, é aquela que consegue
fazer eclodir ovos de dragões, uma coisa que estava desaparecida do universo há centenas de anos, e com os dragões dela e também com uma certa tenacidade, ela conquista um território muito, muito grande. Ou seja, ela, portanto, a parte do exílio nós pensamos logo no Enéas e na fuga de Troia, sim, mas depois o resto do percurso, pronto, o Enéas também faz um pé de meia. E eu até diria que há mais elementos de Enéas e da fuga de Troia em relação à própria linhagem desta Daenerys. Exatamente, mas depois o percurso que ela tem já vai remeter para outra figura também gigante da Antiguidade e que se torna gigante durante a Idade Média, que é o Alexandre Magno. Exatamente. Não é? Sobretudo a conquista, o facto dela conquistar para Oriente, no território de Essos, portanto, sobretudo para Oriente, e a conquistar as grandes civilizações, que é isso que faz o Alexandre Magno. Ela, quando deixamos os livros, ela volta a estar numa situação, enfim, um bocado periclitante. Exato. Né? Volta a estar sem poder, mas a verdade é que, de acordo com a série, ela consegue recuperar o seu poder. Enfim, digamos que através dos dragões é como se fosse uma metáfora para o poder militar e aparentemente consegue conquistar o mundo todo, eventualmente sucumbindo à sua ganância, enfim, à sua própria ambição. Não é? A questão do orgulho, que é o motivo pelo qual o Alexandre Magno morre, enfim, traído pelos seus próprios companheiros, é um elemento que está presente também no percurso da Daenerys, sobretudo quando vemos já, enfim, no final da série de televisão. Sim. Seja como for, a parte da traição e de ser contrariada e mesmo assim continuar e avançar e conseguir um império, um autêntico império tremendo, muito jovem, é um aspecto que remete muito para a figura de Alexandre Magno. Pronto, então, relativamente aos eventos históricos, poderíamos ficar aqui. Sim, há muitos mais. Há muitos mais, não vamos assim, fazer De repente, são aqueles que nos lembramos. Lembramos, mas é só para perceberem que, como de facto o J.R. Martin tem um olhar muito atento sobre a história. Sim, sem dúvida. Sobre a história antiga e como ele retrabalhou e conseguiu escrever uma história moderna antiga. Exato. E também nós estamos só centrados muito num universo mais europeu, porque o próprio George R. R. Martin revela conhecimentos de história da Ásia, da China, há uma série de territórios. Eu diria que pelo menos os Dothraki são a horda dos Dothraki são uma espécie de representação do Império Mongol, dos mongóis e das tribos centro-asiáticas. Aliás, a ameaça dos Dothraki é a ameaça, digamos assim, mongol, e até mesmo a escolha do nome Khal para Khan, Kal-Azar, portanto até algumas, não vamos falar aqui se calhar das línguas, também é outro aspecto muito interessante, se calhar ficará para outro episódio onde podemos também falar das línguas de Tolkien e tudo mais, mas sim, e também não sei até que ponto, isto é meu ponto de vista, mas tu dirás se estou correta. Os próprios... Eu não sou especialista nisto. Mas podes saber, podes dizer a tua opinião, podes dizer não, isso é uma barbaridade, não tem nada a ver. Os próprios Unsullied parecem um pouco aqueles soldados de terracota do Imperador Chinês. Olha, por acaso nunca tinha pensado nisso, mas é verdade. Não, há uma série de elementos, e claro, há pessoas que realmente são especialistas na obra do George R. R. Martin, para não falar da comunidade de fãs, leitores, se calhar tão ou mais atentos quanto os editores do próprio autor, sem dúvida. E que fazem, e se forem procurar online encontram certamente muitos vídeos, sobretudo em inglês, mas também alguns vídeos brasileiros em que se faz estas análises, mas a verdade é que o conhecimento que ele revela da história é significativo. Mas se calhar para nós, como não historiadores, há alguns aspectos que são mais literários e que suscitam também muito interesse, seja de literatura, vamos dizer, mais medieval, ou de textos que remetem para a literatura medieval, seja de textos, enfim, sobretudo, vamos dizer, textos mais antigos, porque de facto acho que a inspiração principal
é de textos antigos. Claro que não disse no início, mas o RR é para fazer eco com a grande inspiração e anátema ao mesmo tempo do George R. R. Martin, que é o Tolkien. O J.R.R. Tolkien. O J.R.R. Tolkien, que, claro, sendo, digamos, praticamente o pai da literatura fantástica, é um grande modelo do Martin, que leu avidamente o Senhor dos Anéis e toda a obra do Tolkien, mas que ao fazer esta sua saga afirmou várias vezes que não queria ser Tolkien. Claro. Aliás, quer o oposto do Tolkien, não quer aquele conflito evidente entre o bem e o mal, quer ele, qualquer coisa como estou a parafrasear, o conflito, a alma humana em conflito, e a alma humana tanto é ótima como terrível, não é? E são essas as personagens que vão aparecendo. Sim, e há uma coisa interessante na obra dele, que as personagens, algumas, não todas, algumas personagens têm mudanças de espírito e de personalidade. Personalidade será exagerar. Comportamento. Têm trajetórias em que nessa trajetória eles vão mudando de atitudes, até de comportamentos éticos. Depois às vezes regridem ou continuam por aí. Sim, e mesmo pensando na reescrita de modelos medievais, embora talvez pudéssemos, aí depois seria para falar na questão do medievalismo e das já lá vamos. Não é? Mas se calhar seria um episódio inteiro só para falar sobre o que é medievalismo e o que é essa reconstrução da Idade Média. Mas nós temos um caso bastante evidente que é a reescrita da figura do cavaleiro. E sobretudo do bom cavaleiro, não é? E agora estou aqui a pensar já numa das personagens principais que de facto sofre todas essas transformações de comportamento de que estás a falar, que é aquele que era o líder, digamos assim, o chefe da guarda régia dos Baratheon, que é o Jaime Lannister. Dá para perceber aqui que os Lannisters estão muito bem colocados e que, de facto, desde o início da história é apresentado como o melhor cavaleiro do mundo, e o melhor cavaleiro do mundo dava para muita coisa. Estava justamente a pensar nisso e noutras coisas que já acrescento. Sim, mas sendo este melhor cavaleiro do mundo, com todos os atributos que nós esperaríamos, ainda para mais, quer dizer, grande, alto, loiro, forte, poderoso, belo, e extremamente marcado por uma série de pecados que não são expectáveis do melhor cavaleiro do mundo, não é? Eu acho que ele no início da série parece o Charming do Shrek. É verdade. Seja fisicamente, seja na atitude. Mas como dizes, sim, é uma personagem que tem uma trajetória psicológica muito interessante. Também queria só acrescentar que acho que essa figura do Jaime Lannister e como um todo, ou seja, ele independentemente, mas depois dele em relação à irmã, que é a rainha, portanto a rainha Cersei casada com o Robert Baratheon, parecem-me, a meu ver, imitar um pouco a relação da Guinevere com o Lancelot. É exatamente isso. E portanto estamos agora a entrar aqui já nos textos medievais. Sim, era o que eu ia dizer. O Jaime Lannister é mesmo uma reescrita do Lancelot. É o maior cavaleiro do mundo. Estava destinado à grandeza, mas pelo seu próprio pecado, enfim, acaba por ser retirado, enfim, dependendo agora das versões, porque há imensas versões e há uma complexidade muito grande da passagem dos romances avulsos para romances em ciclo. Também a personagem vai se transformando, mas a verdade é que a personagem de Lancelot, enquanto personagem proveniente de uma grande linhagem e cujo destino é ser um dos cavaleiros do Santo Graal, aparece, portanto, em versões cíclicas, sobretudo em francês, e é uma personagem marcada precisamente pelo seu grande pecado. E no caso deste Jaime Lannister, o pecado é um paralelo, como tu disseste bem, ao pecado do Lancelot, que é ser amante da rainha. Que neste caso é a irmã, pronto, há a questão do incesto, irmã, mas claro, há a questão do há um incesto, adultério e o incesto. É um adultério mais agravado ainda, porque lá está, tal como o Lancelot, este Jaime é o guarda, o protetor, digamos assim, do rei,
portanto, digamos que será a mão direita do rei, e dá-se a entender na série que ele tem alguma influência na morte do rei Baratheon, que é uma figura também extremamente semelhante à figura do rei Arthur, e se calhar posso explicar já um bocado isso, mas de facto é uma personagem marcada por isso. Esta relação de incesto, portanto, uma relação de incesto que é, se calhar, agora também estou eu a pensar, enfim, a falar e a pensar, mas se calhar o uso do incesto poderá ser uma forma de reforçar o choque para uma audiência contemporânea que causaria a traição, portanto, possivelmente. Porque claro que uma traição, portanto, o adultério não é uma coisa propriamente suave, mas é mais chocante para um público contemporâneo a ideia de incesto do que a ideia de adultério. E esse pecado do Jaime Lannister, o pecado do incesto com a irmã, vai ser o catalisador de todo o conflito político e militar que se vai desenlaçar em Westeros. Sim, claro. Não vou dar aqui a dar muitos spoilers, sim, mas... embora, lá está, no caso Lancelot e Guenièvre nunca têm filhos, não é? Certo. O rei, tal como o rei Arthur, tem filhos fora da união com a Genebre, o rei Baratheon também tem uma série deles. Tem 20 e tal filhos, não é? Assim, uma coisa qualquer. Parece Chances primeiro. É o povoador, realmente. O povoador. Mas ainda para concluir só a figura do Jaime Lannister enquanto paralelo com Lancelot e com o trajeto medieval. Um aspecto curioso é precisamente que o percurso dele acaba por ser o percurso inverso àquilo que seria o percurso do grande cavaleiro. Mas há aspectos da sua própria humilhação e do autoconhecimento que não deixam de estar assim muito distantes. Nomeadamente o facto dele, enfim, ser capturado de guerra e depois, no fundo, passar por uma espécie de desterro, embora dentro do mesmo território, e acaba por conhecer outros cavaleiros que é tão ou mais valorosos do que eles, nomeadamente uma figura que, e mais uma vez... A ligação à história, que é uma representação da Joana d'Arc, que é a Brienne de Tarth. Portanto, nós, à medida que vamos falando de elementos literários, também acaba por vir ao de cima e lembramos também de elementos históricos. Portanto, e por aquele percurso, ele acaba por, no fundo, demonstrar que realmente é o melhor cavaleiro do mundo. Não pela sua proeza de armas, mas porque acaba por realmente mostrar a sua fidelidade ao código. Ou seja, a grande sombra que o persegue ainda antes da saga começar é o facto de ele ter assassinado o rei que protegia, não é? Anterior, que deveria proteger. Exato, o rei, um Targaryen, portanto, aquele que foi morto e depois a sua linhagem foi aniquilada e, enfim, substituída pelos Baratheon, e este, no fundo, aquilo que seria uma ação impensável do ponto de vista de lealdade, foi uma ação de enorme nobreza, porque este homem queria destruir todo o reino, na verdade toda a cidade e todo o reino. E igualmente, quer dizer, aquilo que não seria a alta cavalaria, enfim, ou a lealdade que ele deveria prestar, acaba por se revelar em certos momentos, e sobretudo nos momentos em que ele está mais fragilizado, como momentos de respeitar mais a proteção dos indefesos, dos frágeis, enfim, do que propriamente um código estritamente político, por assim dizer. Sim, não, tens razão. Estava a pensar também que é uma coisa muito típica da literatura medieval, essa de um pecado espoletar uma série de problemas. Claro. E neste caso a destruição não é do reino de Logres, mas de destruição do reino de Westeros. No fundo, todo esse pecado que é visto. Portanto, o Jaime e a rainha Cersei estão juntos numa torre e são apanhados em flagrante por um dos Stark, e depois isso vai gerar uma série de conflitos. Sim, e também, quer dizer, agora, um dos aspectos que foi muito criticado no final da saga, portanto, da série de televisão, quero dizer, foi o facto de, no final, depois de toda esta redenção que ele teve, este Jaime teve
em tornar-se um cavaleiro realmente mais nobre e mais digno, ele acaba por voltar para junto da irmã e morrer com ela. Mas, no fundo, o que é que nós esperaremos do Lancelot? Sim. Não é? Quer dizer, por muito que ele vá nas suas aventuras, a sua senhora é a rainha e ele volta para junto da rainha. Portanto, há aqui um elemento que eu não sei até que ponto pode não ter sido bem executado na série, mas que talvez há coisas seja... piores. Sim, há coisas piores. Há coisas piores na série. Na série e na vida em geral. Sim. mas é muito provável que fosse esse o seu destino, portanto, acabar onde começou, mesmo com toda aquela transformação, porque no fundo ele serve a sua senhora, que é a rainha. Portanto, isto para o triângulo Lancelot, já temos o Lancelot e a Genebra, portanto, a rainha, que ela é, de facto, na trama arturiana, é ela que traz para a corte o rei Artur, é a famosa tábua redonda, é aquilo, no fundo, que mais familiar, ou que mais reconhecemos do rei Artur, é aquilo que é o dote da rainha, e de facto é o que permite a construção da ordem de cavalaria, no fundo. Exatamente, e de facto, quer dizer, do ponto de vista económico, é a grande força que os Lannister têm, é precisamente o dinheiro, e não só. Quando o Robert Baratheon, o tal Baratheon que se tornou rei, consegue chegar ao poder, foi porque, à última hora, os Lannister tornaram-se aliados dele e contribuíram com a força militar. Exatamente. Portanto, isso foi a grande ajuda. E então, falamos de 2 elementos, mas falta o terceiro ângulo. Oh, sim. Que é precisamente este Robert Baratheon, que claramente neste retrato é o rei Artur. E, de facto, ele tem muitos elementos que remetem para a figura do rei Artur, seja a forma até como nos é apresentado, enfim, como é, não só como é apresentado, mas como é intuído, digamos assim, na obra, a sua morte, o seu percurso, os seus pecados também, que já falamos alguns deles. Há ali qualquer coisa de muito artúrica por trás. Nomeadamente, imediatamente antes de conhecermos este rei, enfim, que já é um Artur em final de vida, não é? Já não é o Artur da juventude, com o brio militar, é um Artur já muito mais decadente. É interessante porque aquilo que nos aparece é, portanto, um animal, uma loba, assim, uma loba gigante, não é? Uma loba que nem sequer existe, um dire wolf, portanto uma super loba, que está prenha e que foi atacada por um cervo. Portanto, foi penetrada, enfim, foi furada a barriga dela pelos hastes de um cervo, e que está, portanto, a morrer junto de um ribeiro de água gelada, com os cachorrinhos, enfim, os lobinhos na barriga a ladrar. E para quem estiver familiarizado com a história do rei Artur e estas personagens, remete para uma figura assustadora que vai percorrendo o romance, que surge sobretudo por influência da matéria de Tristão, mas que acaba por se tornar indissociável do rei Artur, que é a besta ladrador. Que é uma besta, precisamente, que corre, enfim, pelas florestas em busca de água, como se tivesse uma sede insaciável, como se estivesse a arder por dentro, e cujo ventre ladra. Por isso, sim, com um latido de 100 cães ou 1000 cães, uma coisa assim. É? E quando quando este animal aparece, é sinal de que há um pecado muito grande cometido, não é? E que tem que ser, no fundo, esta besta é uma representação do pecado, não é? Esta insaciedade, não consegue encontrar paz, não é? E pronto. E no fundo, nós somos, portanto, mesmo antes de chegarmos ao tal rei Artur, já temos ali um sinal que remete para este Artur, que é este pecado. Não é? E depois, claro, toda a ideia da caça, sobretudo a caça ao porco, que é como, sim, que é como ele vai morrer, portanto... todos estes elementos, de facto, têm qualquer coisa de arturiano. Não é só a traição, digamos assim, por parte da mulher, é, sobretudo, todo o comportamento e estes
estes pequenos easter eggs, não é? Estes ovinhos da Páscoa que nos jogos de computador e não só, às vezes eu falar, é que realmente, pelo menos para mim, me fazem pensar neste paralelismo entre o Rei Arthur. Sim, acho que tens toda a razão, e eu também lembrei-me agora de outra, falando ainda dos motivos medievais, porque nós podemos ver a influência da Idade Média a vários níveis, como temos estado aqui a discutir, nomeadamente ao nível dos eventos, nomeadamente ao nível da construção de personagens, e também em, digamos, outro tipo de elementos que encontramos na narrativa. Um que é óbvio e evidente é a questão do uso da heráldica e motes. Todas as casas do Westeros, portanto este hábito não se coloca para Essos, que tem uma dinâmica social distinta, mas em Westeros todas estas casas têm um emblema e um mote. E vivem sob um regime feudal, sim. Não é? Quer dizer, que para nós feudalismo logo Idade Média, portanto nem sequer é discutível. Não é? Claro, quando se começa a falar da questão do King in the North, o Rei no Norte, portanto uma espécie de tentativa de autonomização do Norte face ao Sul, que também é baseado na relação entre a Inglaterra e a Escócia, mas agora não vamos entrar aí, é justamente os vassalos são chamados ao Winterfell, que é a sede da Casa Stark, para jurarem fidelidade e para justamente apoiarem nessa empresa, pois cada vassalo se comportará de maneira distinta, isso agora não vamos entrar por aí, mas portanto também esse, como disseste Mariana, o regime feudal é claramente o modo social e económico que é aplicado no Westeros, ou que faz funcionar o Westeros, quer dizer, não o Westeros todo, porque depois, como tu também já disseste, há a questão do Iron Bank, do Banco de Ferro, que está em Bravos. Portanto, aí sim, influencia um pouco o Westeros, mas já não é... Portanto, no Norte é claramente o regime feudal, não temos outro tipo de... Sim, no fundo, quer dizer, também podemos discutir, lá está, também referimos Dorne, que tem um regime que não é estritamente feudal, ou que será, enfim, mais do Al-Andalus e será eventualmente não chega a ser, portanto, quase como se fosse um califado. Pois não é tão explícito, porque no Norte vê-se bastante bem. E também temos as Ilhas de Ferro, portanto, que é basicamente uma representação da Escandinávia, cuja... Dos vikings, é? É verdade. Cuja prática económica é, portanto, o saque, sobretudo, não é? Portanto, e que não é organizada pela estrutura mais feudal que nós temos no continente central. Exatamente, bem lembrado. Mas há um outro aspecto que podemos também fazer, ou com o qual podemos fazer paralelismos com a Idade Média, e não só, que é a questão da religiosidade. Sim. E isso é um elemento extremamente interessante da estratégia do George R. R. Martin, que é, ao contrário de Tolkien e outros autores, ter criado religiões para este universo. E isso também, no fundo, acho que lhe deu muita riqueza, não é? Porque acabou por se tornar muito mais realista. Sim. O facto destas comunidades terem religiões e que, no fundo, estas religiões até criam conflitos entre si e que muitas vezes uma dinastia tem uma religião e depois é suplantada por uma outra que tem uma religião diferente e essa torna-se a religião maioritária. Agora estás-me a fazer lembrar mais outra coisa, mais outro elemento medieval que tem a ver com uma dessas religiões. A dada altura surge um homem que é o Pardal Mor. Sim. E que é uma espécie de fundamentalista de uma dessas religiões. Exato. Onde eu vejo uma espécie de Savonarola, não? Enfim, se calhar só para explicar. Não, porque o território do Westeros teria uma religião antiga, que será uma religião druídica. Sim. Portanto, digamos, para o caso europeu e sobretudo o caso britânico, pré-cristã, sem dúvida nenhuma, e depois há várias conquistas, digamos assim, dos territórios, ou muitas vezes nem sequer são conquistas, são colonizações, mas não necessariamente muito violentas, nomeadamente com uma dinastia, enfim, um grupo, uma população que vem de Essos, chamados os Ândalos, que trazem uma nova religião, que é a tal religião dos 7 deuses. Né? Embora, enfim, os próprios mestres desta religião digam que são 7 deuses, mas são 7 aspectos do mesmo Deus, esta religião dos 7, que é a religião oficial, por assim dizer, do reino de Westeros, dos vários reinos de Westeros, sobretudo do sul, enfim,
do centro e sul do território, é uma religião claramente decalcada do cristianismo, sobretudo do catolicismo. Sim. De facto, o George R. R. Martin também foi criado católico, portanto, estudou em colégios católicos e está profundamente familiarizados com elementos do cristianismo, sobretudo do cristianismo católico, que estão latentes nestes 7, a começar pelo facto de serem 7, não é? Como aos 7 dons do Espírito Santo, enfim, há aqui uma série de elementos que são, lá está, dons do Espírito, são 7 aspectos do Espírito Exatamente. Santo. É uma religião da qual se diz que na qual se acredita que é uma trindade que é una, tal como os 7 deuses são um só, mas com 7 aspectos. Portanto, há aqui uma série de elementos e, sobretudo, para o que nos interessa, é aquela religião que se torna a religião oficial, é através do pontífice dessa religião que cada um dos reis do Westeros se torna rei. Quando nós temos a tal linhagem dos Targaryen, da Daenerys, que acaba por conquistar Westeros, e eles têm outra religião, mas acabam por se converter, não plenamente, mas enfim, mas convertem-se ou submetem-se precisamente a esta religião dos 7 e acabam por se, no fundo, adotá-la como a sua religião oficial. Portanto, claro que há muitos elementos aqui que remetem claramente para o cristianismo, sobretudo o cristianismo, o catolicismo medieval. E dentro disso, claro, há o radicalismo de alguns movimentos, mas os tais pardais, digamos assim, que surgem como um movimento mendicante, que apela ao regresso a umas origens, nós não sabemos muito bem quais são. Pelo menos à pobreza. Mas à pobreza, ao despojamento, ao arrependimento, à contrição, enfim, que, como eu disse, mendicantes, lá está, ou seja, cuja gênese é extremamente semelhante ao surgimento das ordens mendicantes do século XIII. Enfim. E temos ainda depois outra religião que vem de Essos e chega ao Westeros através de algumas figuras que defendem o tal Senhor da Luz. Sim, claro. O Senhor da Luz também, não é? Remete para o cristianismo no sentido em que, portanto, o Deus da Luz, obviamente Cristo é a luz do mundo, etc. Mas há um lado que é muito mais manicaísta. Evidente, portanto é as trevas contra a luz e só há um Senhor e Ele faz tudo e é uno, portanto não pode ser... Não tem manifestações... Não tem manifestações plurais como, enfim, dizer unitrino. Sim. O outro não é trino, é hepto... Não sei, mas tem 7 aspectos e este só tem um, indubitavelmente. E claro que aí também, se calhar, há um certo jogo com a nossa concepção, a nossa percepção de Idade Média, que não é medieval, que é a questão da queima das pessoas. Exatamente. Não é? Que é a prática que acontece com os crentes desta religião em relação aos hereges. Não é? Portanto, que queimam, e que não é uma prática tão generalizada quanto se possa pensar ao longo da Idade Média. De facto, e sobretudo para o caso, só para dar exemplo, para o caso português e espanhol, mas sobretudo para o caso português é uma ação estritamente moderna, não é? E já moderna, bastante avançada, não é? Portanto, há alguns casos de queima de hereges com os cátaros, mas ainda assim, quer dizer, não é tão recorrente quanto se possa fazer pensar. Mas que seja em relação aos cátaros, não é? Estes radicais do Senhor do Fogo e da Luz acabam por ser também uma manifestação de correntes medievais, seja o manicaísmo, seja também esta forma de combate ao inimigo. Há pouco falei da relação entre a figura do Enéas e os Targaryen, portanto a fuga dos Targaryen do Westeros para Essos, que é um pouco parecida com Daenerys, Daenerys e Viserys, não é? Sim, acho que era Viserys. Portanto, a fuga deles de Westeros para Essos é um pouco inspirada na fuga de Enéas de Troia primeiro para Norte de África e depois para Roma. Queres acrescentar algo sobre isso? Sim, porque na verdade a própria fixação da dinastia dos Targaryen é idêntica à construção de Roma, ao surgimento de Roma, porque o processo também pode ser visto como o processo inverso, né? Ou seja, os Targaryen eram uma pequena família do grande império da Valíria,
onde havia várias famílias de nobres que tinham dragões, por algum pecado que nos é desconhecido, enfim, pecado no sentido de, estamos a ser um bocado medievais aqui nesta expressão, não é? Mas Pronto, por alguma falha, algum excesso tecnológico eventualmente, enfim, nunca é muito bem explícito. Embora se diga que eles tinham escravos e obrigavam até escravos a procriar com outras espécies para criar quimeras, assim, portanto, daí que eu tenho usado a palavra pecado, mas é no sentido precisamente de abominação social, humana, enfim, natural. Então, a verdade é que talvez por uma revolta dos escravos esta cidade é completamente destruída, esta civilização também é destruída, uma civilização que tem sempre um conflito muito grande com os Rhoynar, que são os antepassados dos governantes de Dorne, e isso também é um aspecto interessante porque faz lembrar Roma e Cartago, sim. Não é? Mas, claro, a destruição da grande cidade faz lembrar também a destruição de Pompeia. Sim, Portanto, Troia, Pompeia, portanto, essas cidades da antiguidade que tiveram cataclismos naturais ou políticos. Claro, mas aquilo que acontece, que é o elemento bastante curioso e que também é um dos elementos-chave, o que é utilizado durante a Idade Média para mostrar a ideia de translatio império, ou seja, da translação do Também falamos disso noutros episódios. Pois falámos. Para mostrar isso é precisamente, lá está, a passagem do domínio de Troia para o domínio de Roma. Exato. Que na ótica medieval seria o último império, daí que nunca tenha havido, o Império Romano nunca tenha caído para os medievais, porque senão já estávamos no fim dos tempos. E, de facto, aquilo que acontece na história, portanto, da saga de Fogo e Gelo, é termos uma família que, graças à previdência, enfim, no fundo, à predestinação, ao poder, à profecia de uma dos seus elementos, ela insta a sua família a fugir. E realmente eles conseguem escapar da destruição da Valíria e acabam por se instalar numa pequena ilha ao redor de Westeros, e daí essa pequena linhagem vai construir e vai dominar Westeros, até porque tem os dragões. E isso é, sem dúvida, um elemento que remete para a fuga de Enéas. Enéas também foge com o pai e com o filho. Exatamente. Não é? Aqui não é só um, não é? Mas são vários. Creio que é um homem e duas irmãs, esposas, enfim, porque era uma prática desse universo valiriano, por assim dizer. E, de facto, acho que aqui é bastante evidente esse paralelismo com Enéas e com Roma. Ok. Então já falamos de personagens, obras literárias e eventos. Falta agora falar de alguma outra coisa, que é a tecnologia. Também Sim. há referências à tecnologia, ao uso de tecnologia nesta saga, que também têm origens ou antecedentes ou paralelismos medievais. Podes falar um pouco sobre isso? Eu creio que, embora não seja uma tecnologia, há uma instituição fundamental para este universo, que é uma espécie de universidade. E se há instituição medieval por excelência, é a universidade. Estamos a falar então dos meisters, não é? Dos mestres, na verdade, que se vão formar numa cidade que é independente do resto do Westeros. Sim, chama-se Old Town, a Cidade Velha, pronto. Digamos que é a Cidade Velha, que é, digamos, uma cidade universitária. Né? Exato. Seria caracterizada como, enfim, estou aqui a pensar Oxford ou Cambridge ou Bolonha, enfim, para onde se encaminham todos aqueles que querem enfim, aperfeiçoar-se num determinado domínio. Os vários mestres, no caso desta saga, têm, enfim, correntes que representam os domínios do saber em que eles são hábeis. E que, de facto, depois de se terem formado nas universidades, eles, na Cidade Velha, em Old Town, estes homens vão ser colocados junto de várias famílias para ajudar na educação
sobretudo na educação dos mais jovens, mas também para servir como médicos e como, portanto, como médicos, como copistas, como, enfim, até mesmo assistentes de história, ou seja, eles no fundo são multitasking, mas são muito parecidos com os universitários medievais, que também eram homens do clero. Aqui não é tão evidente que eles sejam homens do clero de uma instituição religiosa una, mas tem uma série de votos que faz com que eles não seja suposto casarem. Sim, por exemplo, não podem ter mulheres na Cidade Velha, não podem estar mulheres lá. Portanto, e, no fundo, embora não seja evidente que eles pertençam a uma religião, até porque a Cidade Velha aparentemente é anterior à tal religião dos sete, que seria a mais respeitável, a verdade é que tem a religião da ciência. Exatamente, é um bocado a religião da ciência e estão casados com a ciência e no fundo acho que é embora não seja uma tecnologia per se, acaba por ser uma instituição medieval que está muito presente com esses universitários. Mas depois, em relação à tecnologia, quem viu a série consegue reconhecer, não é, muitos destes aspectos, enfim, as armas, as catapultas, por exemplo, as espadas, as armaduras. Todos estes elementos são, portanto, os elementos de guerra. No que diz respeito às técnicas e aos aparelhos e aos instrumentos para o combate, também claramente estamos a reportar-nos a um mundo medieval. Sim, e dentro deste mundo medieval, claro que nós pensamos na grande arma de destruição maciça, que são os dragões, mas que não existem na Idade Média, mas há uma outra arma extremamente importante e que tem uma relevância muito grande ao longo da série. E quem tiver visto a série de televisão, então, consegue ver como é ainda mais importante, já mais para o final da série, enfim, da série, que é o fogo vivo, enfim, o wildfire, fogo selvagem. É uma substância verde que se deita na água e continua a arder, que queima tudo aquilo que toca e é impossível de apagar, e que é muito evidentemente um paralelo com o tal fogo grego, ou seja, era uma técnica, enfim, uma substância, uma técnica de criar incêndio dos bizantinos. Sim. Que desaparece. Daí o nome grego, portanto, grego é? Porque por relação com o Império Bizantino. Exatamente, onde se falava grego. Exato. Portanto, este fogo grego, a forma de o produzir desapareceu precisamente com a queda do Império Bizantino, com a tomada de Constantinopla pelos otomanos, mas de facto era uma arma de guerra que era impossível, portanto, ateando aquele fogo, era impossível apagá-lo com água ou com quer que fosse. Portanto, era extremamente destrutivo. Ora, o tal wildfire é precisamente isso. Nós temos uma batalha, enfim, não vou dizer logo no início, mas ainda nos primeiros volumes da saga, e que é na segunda série, na segunda época da série de televisão, que é a batalha de Blackwater, portanto, junto da capital. Exato. Onde se usa precisamente este fogo, enfim, que é igual ao fogo grego, que até arde sobre a água e destrói tudo aquilo que entra em contacto. E depois, no final, e assim vou dar um spoiler, mas paciência, no final, já quase mais para a fase final da série de televisão, nós vemos o uso desta arma, que é semelhante ao fogo grego, na destruição da grande catedral. Do Septon, sim, no grande Septon. Da catedral, e precisamente com o tal wildfire, que tem um efeito explosivo brutal. Não é? Portanto, eu creio que, do ponto de vista, é um aspecto curioso que eu creio que não foi de todo indiferente ao George R. R. Martin, até por um aspecto interessante. Nós nunca chegamos a falar sobre a questão da periodização da Idade Média, mas uma das datas dadas como a data do final da Idade Média é precisamente a queda de Constantinopla. Muitas vezes por uma questão de facilidade, enfim, costuma-se dizer que a Idade Média começa com a primeira, enfim, a abdicação do imperador romano de Roma em detrimento, portanto, dos bárbaros, enfim. Sim, no fundo é o fim do Império Romano do Ocidente, vai, entre aspas, não é bem o fim, mas... Exato, assim,
a abdicação do último imperador Exato. romano do Ocidente até ao último imperador romano do Oriente. É uma forma de datar a Idade Média Pois, muito também- problemática e discutível. Muito, porque Mas- o próprio Império Romano do Oriente também não acaba, mas... E que o próprio Império Romano do Ocidente também Enfim. não, enfim. Mas a verdade é que estas datas, não é, ajudam a situar um bocado a ação medieval. E no caso, pôr esta tecnologia que é tão semelhante à do fogo grego dentro deste universo, está também a remeter para esta medievalidade, não é? Que desaparece com o final do Grande Império. Eu colocar-te-ia uma última questão, que eu sei que é uma questão que te é cara. Portanto, já cobrimos quase todos os aspectos relacionados com a Idade Média, pelo menos com alguns exemplos, não podemos evidentemente Sim, falar não de chegamos tudo. a falar de ordens militares. Falamos à questão das ordens militares ligadas à Night Watch, mas, Sim, que é parecido, não é? mas eu ia até saltar isso e falar de outra coisa que é se calhar menos evidente para os nossos ouvintes, porque quer dizer, a gente olha para a Night Watch ou para, não sei, a Guarda da Noite e vê os preceitos que os seus membros têm que seguir e imediatamente nos faz recordar das ordens militares, porque tem voto de castidade, voto de luta, obediência ao mestre da ordem, etc, etc. Mas eu nem ia por aí, eu ia pela outra questão, que acho que é a questão que te é cara e vais gostar desta pergunta. Que é, portanto, o J.R. Martin constrói um universo, já estás a ver onde eu quero ir. E, portanto, ao construir um universo, ele também está a seguir quase um tipo de escrita muito próprio da Idade Média, que é uma escrita universal. Queres falar um bocadinho sobre isso? Estás contente com a minha pergunta ou não? Claro que estou. E já sabias que eu ia ficar contente com uma pergunta dessas, não é? Claro, é assim, um dos aspectos mais interessantes desta saga, para mim, pelo menos, se calhar enquanto medievalista e não só, e pelo meu interesse especial em termos de investigação, é precisamente o próprio George R. R. Martin, com mais 2 pessoas, ter criado uma história universal dentro deste universo. Né? E o facto de termos uma história universal para este universo é algo que me é extremamente caro, mas que é profundamente medieval. Porque, de facto, a historiografia universal é um dos aspectos mais importantes para a estruturação do pensamento medieval. Se quiserem saber mais sobre histórias universais, vão, por favor, ver o episódio que justamente eu e a Mariana gravamos. Lá já foi o primeiro episódio. Foi para aí o primeiro ou o segundo, é dos primeiros episódios. Portanto, desculpem-nos lá qualquer coisinha. Estamos um bocadinho verdes, mas vão ouvir porque é muito interessante. Força. Exato. Então, basicamente aquilo que acontece é portanto, em vez de fazermos, enfim, um texto, um guia, que há muitas obras de ficção e sobretudo sagas de fantasia e tudo mais, que depois acabam por ter guias, quase wikis, não é? Em relação ao universo em que decorre a ação. No caso, o George R. R. Martin decidiu atribuir um autor para este volume, que é, portanto, um mundo de gelo e fogo, que é um septão, ou seja, alguém formado na Cidade Velha, em Old Town, alguém que é, digamos, um académico. Exato. Chamado Septon Barth, que esteve ao serviço de um dos reis Targaryen, e que vai então compor uma história do mundo com todas as fontes a que ele tem acesso. E depois há uma série de elementos interessantíssimos, nomeadamente, enfim, esta história do mundo quase pode ser lida como um complemento, está à parte da saga principal, está também à parte daquelas outras breves sagas, da qual até houve séries de televisão também, nomeadamente House of Dragons. Sim, House of Dragons, eu não sei bem o nome, se foi dado um nome em português. Eu acho que não. Acho que não Eu acho que não, eu acho que é House of Dragons. Pronto, mas este volume, esta enciclopédia de histórica e geográfica, muito nesse aspecto parecida com a historiografia universal medieval, pode ser lida como complemento à parte, digamos assim, disto tudo, embora o facto de o autor ter estado ao serviço de um rei Targaryen também vai condicionar a forma como esta história é contada. Não é? Não temos todos os elementos, temos às vezes um certo
quase um certo partidarismo em favor dos Targaryen e dos seus dragões, que não foi, portanto, que não é necessariamente o discurso central. Mas é interessante porque, ao contrário digamos, da nossa realidade, do nosso universo, em que nós temos as histórias universais com um princípio de criação, ou seja, que a história do mundo começa na criação, como em nenhuma das mundividências religiosas do Westeros, pelo menos que nós saibamos, existe a ideia da criação do mundo. Sim. Nós temos isso, a única história de criação que vai aparecendo, as únicas histórias de criação que vão aparecendo são em relação, curiosamente, aos dragões. Não, temos os The Children of the Forest, of mas the eles não Forest. têm uma história, um mito de criação. Não, temos a criação da ameaça. Sim, mas não temos um mito Não. criador. Não. Tipo, o mundo surgiu. Não, isso Nós não. temos mitos criadores para figuras, digamos, humanas ou humanoides. Temos mitos criadores, sobretudo para os dragões. Os Dothraki têm mitos criadores, a dizer que foi o Sol que se aproximou da Lua e jorraram dragões. Mas a verdade é que não temos um mito de criação. Isso é interessante porque lá está, vai condicionar esta história universal. Mas é também interessante ver como, à medida que nos afastamos do território conhecido por este Barth e ao qual ele teria acesso, ou por outra, cujas fontes ele teria acesso, mais fantástico se vai tornando o universo, mais alienígena até se vai tornando o universo. E isso também, lá está, uma vez mais, recorda um pouco as crónicas universais. É o que temos a dizer sobre... Eu não sei, há muita coisa... É o que temos a dizer sobre a Idade Média em Game of Thrones, mas poderíamos ficar aqui a dizer ainda mais coisas sobre a Idade Média. Eu acho que não conseguimos sequer aflorar metade das coisas que ficam as dicas para que os próprios ouvintes explorem e se tiverem sugestões ou se lembrarem de outros episódios ou exemplos que nós nos esquecemos aqui, podem deixar em nota. Deixem nos comentários, claro. Nós não pudemos, também tínhamos um limite de tempo para conseguir dizer tudo, não é? Portanto, agradecemos a vossa atenção. Uma vez mais, despedimos-nos com amizade. Bom dia, boa tarde, boa noite. Até à próxima. Bom dia, boa tarde, boa noite. Glosa ordinária.